Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal. Chegamos ao quarto domingo da Quaresma e onde nós vamos meditar uma das páginas mais lidas, mais belas do Evangelho, que é Lucas capítulo 15 e a parábola do Filho Pródigo, uma das parábolas mais conhecidas, meditadas no mundo, que mostra, assim, traz uma mensagem profunda de reconciliação, a imagem de Deus bem clara para nós. Tem também aqui uns pontos de vista, nós temos aqui pelo menos 3 pontos de vista em relação a essa parábola. O pai que se apresenta como aquele pai misericordioso que acolhe o filho. O irmão mais velho na parábola que representa os fariseus ali que não estavam acolhendo muito bem os pecadores públicos, que estavam criticando Jesus por acolhê-los. E a gente vê ali pessoas que exigindo os seus direitos, representando as pessoas que gostam de exigir os seus direitos, desprezam os outros, não acolhem com misericórdia os outros, e o filho pródigo que se reconcilia, que assume o seu pecado e que se volta para Deus. E nós vamos meditar nesse ponto de vista porque está dentro desse contexto da Quaresma, esse tempo de conversão. Então vamos acolher essa mensagem belíssima da Sagrada Escritura, que é a parábola do Filho Pródigo. Está em Lucas capítulo 15, de 1 a 3, e depois a gente segue de 11 a 32. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ajuda a compartilhar, se torne um membro, apoie também este canal. Deixa o teu comentário aí para que a plataforma possa entender que esse vídeo pode ser recomendado para mais e mais pessoas. Nós temos aí o nosso grupo de WhatsApp, que você pode entrar para receber os conteúdos desse canal, também as formações que nós temos. Nossa próxima formação é nessa segunda-feira, agora dia 31 às 20 horas, horário de Manaus. É uma live de formação bíblica onde a gente vai partilhar sobre a Quaresma, o fundamento bíblico da Quaresma. Vamos então acolher a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nós proclamamos então o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Diz assim o Evangelho. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região e que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu e encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe: O que estava acontecendo? Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai:
Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vejam que mensagem belíssima. Nós vamos ver nesse ponto de vista do filho pródigo que volta arrependido, que se reconcilia com o Pai, reconhecendo o seu pecado. Aqui nós vamos, nessa liturgia desse evangelho, a gente vai ler a partir desse prisma e até mesmo aprofundar uma breve catequese sobre o sacramento da penitência, da reconciliação, que se encontra em crise hoje. Então a gente está diante deste sacramento da reconciliação que nesse período da Quaresma é muito motivado, evidenciado. É o tempo da gente se reconciliar, reconhecer como o filho pródigo, pequei. Aqui tem um detalhe no trecho do Evangelho. Na parábola, é ao pai que o pecador diz diretamente: pequei, pai, pequei. Ou seja, ele reconhece o seu pecado. E ele vai ser absorvido depois. Ou seja, aqui nós vamos ver que Deus está pronto para perdoar. Deus está pronto para reconhecer aquele pecador arrependido e dar uma nova oportunidade. O filho pródigo representa, como nós já falamos numa outra oportunidade, a humanidade que se afastou de Deus, decaiu e se encontrou nessa condição, e Deus espera a humanidade voltar-se. E uma das maneiras de nós nos voltarmos para Deus é através do perdão, do pedido de perdão, do arrependimento que gera esse pedido de perdão, e aí nós temos o sacramento da confissão para isso, que é um sacramento que está em crise. Interessante, dizia Pio XII, o maior pecado atual é que os homens perderam o sentido do pecado. Então as pessoas perderam o sentido do pecado. Vamos ver os confessionários vazios, vamos ver as pessoas até mesmo nesse período de Quaresma não se importando muito com isso. Ou seja, há uma crise de arrependimento, uma crise desse sacramento, porque as pessoas não estão mais se dando conta de que precisa se voltar para Deus, de que precisa brotar um coração arrependido. Há muitas justificativas. Eu sempre costumo dizer, quando você for para o sacramento da reconciliação, para uma confissão com o sacerdote, não vá para ficar falando dos outros. Não vá para ficar falando, porque às vezes a gente tem a mania de querer justificar. Tem pessoas que vão se confessar, mas ficam justificando o seu pecado. Eu pequei, mas por que isso? Por causa do meu marido, da esposa. Você não vai para falar o pecado dos outros, você vai para falar o seu pecado. É um momento seu de reconciliação. Como o filho pródigo: pai, pequei. Ele não colocou culpa em ninguém. Ele reconheceu o seu erro. Você não tem noção de como isso faz a diferença. Eu sempre costumo fazer esse paralelo lá no Antigo Testamento, de Gênesis, Adão e Eva, depois que pecaram, desobedeceram, quando eles escutam os passos de Deus, se escondem, e aí Deus vai questioná-los porque estão escondidos, e aí eles não assumem o seu erro. Em nenhum momento eles ficam jogando a culpa um para o outro. Adão colocou a culpa em Deus e na mulher. Foi tu que me deu essa mulher. Mulher colocou a culpa na serpente. E ninguém assume, ninguém reconhece que errou. E por isso perderam o paraíso. Aí a gente vem para o Novo Testamento, vê um ladrão pregado do lado de Jesus e reconhece: eu mereço estar aqui, Senhor, eu mereço, eu pequei. Mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha ali o sacramento da confissão também aí nesse outro trecho do Evangelho. Ele reconhece, não fica culpando ninguém, justificando o seu pecado, argumentando, mas reconhece e ganha o paraíso, volta à comunhão com Deus, inaugura o paraíso aquele ladrão. Aqui o filho pródigo nos ensina que nós devemos nos voltar ao Pai com o coração arrependido, sem ficar culpando um ou outro, sem ficar justificando nossos erros.
porque nós temos nossas escolhas, nosso livre-arbítrio, por mais que existam as influências, os ambientes, as situações, mas nós temos a capacidade de decidir, de fazer as escolhas. Por isso, não podemos ficar justificando, colocando culpa em ninguém, mas reconhecer. Então, que nós possamos acolher esta mensagem de hoje, olhando para esse filho pródigo, nos colocando nessa posição de filho pródigo, mas daquele que chega com um coração humilde, arrependido, um coração contrito e que pede perdão. E procuremos o sacramento da reconciliação. Procuremos para sermos que nem o filho pródigo. Coloquemos nesse tempo quaresmal como centro a confissão dos nossos pecados como o filho pródigo. Não ficar contando o pecado dos outros. Vamos procurar o sacramento da reconciliação, procurar o sacerdote, mas não para ficar colocando o pecado nos outros, mas assumindo como filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E já nem mereço ser chamado teu filho. Ou seja, olha a humildade, olha o arrependimento, olha de fato alguém que quer uma nova chance e quer aproveitar essa nova chance, de quem quer realmente se voltar para Deus, para o Pai e ser restituído na sua dignidade, ser restituído nessa graça da reconciliação com o Pai. Que bom que nós temos o Evangelho para nos ensinar. Possamos colocar em prática. Não sejamos o irmão mais velho que só quer cobrar direitos e que julgam os outros, que se acham melhor do que os outros porque fazem as coisas. Não sejamos o irmão mais velho que não acolhe. Às vezes, em algumas igrejas, tem muito mais irmão mais velho do que o Pai misericordioso que acolhe. Que nós não sejamos o irmão mais velho, sejamos o Pai misericordioso e, nesse ponto de vista quaresmal, sejamos o filho pródigo que volta arrependido, reconhecendo: eu pequei, eu quero mudar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.